Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e trago mais relatos e lendas para vocês. E já vamos aproveitando e lascando o dedão no like, que ajuda muito o canal. Também aproveita e já se inscreve também e já liga, já aperta o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. Lembrando que estamos fazendo vídeos em formatos diferentes, mais curtinhos, mais rápidos para vocês. Se quiserem vídeos mais longos, com mais relatos, enfim, escrevam aqui nos comentários, tá bom? E partiremos para o relato. Hoje trago para vocês feitiço de amarração amorosa. Vamos ver. Às vezes, atos impensados e inconsequentes trazem resultados, na maioria das vezes, desastrosos. Foi o que aconteceu comigo. Mexer com o desconhecido, com o oculto, muitas vezes não trazem bons resultados. A impetuosidade da juventude ímpera, principalmente se tratando de pessoas apaixonadas. Há décadas, na época da faculdade, estava compromissada e já falávamos em casamento. Tínhamos um bom relacionamento. Gostava muito do meu namorado, até porque havia sido meu primeiro relacionamento sério. Conhecíamos as famílias um do outro. Era como se chamava na época, namorar em casa. Hoje em dia as pessoas limitam-se ao ficar. Antigamente era assim mesmo, pessoal. Os pais ficavam ali observando, cuidando. Foi quando, no estágio, conheci um homem bem mais velho que eu. Eu com meus 21 e ele já com seus 30 e poucos, 40 anos mais ou menos. Quando o vi pela primeira vez, senti uma atração imediata. Como dizem por aí, rolou a química. Ele era muito bonito, educado, gentil, cheiroso, elegante, eloquente, galante, dentre outros predicados. Me dava toda a atenção no que se tratava de aprendizado no serviço da empresa, na qual estagiava e onde ele já era um funcionário antigo. Me cativou e acredito que eu a ele. Ele, atraído também pela minha juventude e beleza, começou as suas investidas. Me enchia de gentilezas do tipo, me levava café, sucos, lanchinhos, enfim, pequenos gestos carinhosos e cativantes. Fazia pequenos favores sem que eu esperasse, e aquela atenção toda me encantava, a ponto de já comparar o meu namorado, que já não era muita coisa. A proximidade entre nós e o excesso de atenção a qual me dedicava já era notório a olhos alheios. E as colegas, algumas com determinada inveja e despeito, me alertavam de que ele era casado. Eita, nós! Eu dizia que não rolava nada entre nós e que éramos apenas colegas de trabalho. Mas era mentira, segundo ela. Eu bem que gostaria que houvesse algo. Estava extremamente envolvida e interessada naquele homem, a ponto de ficar decepcionada quando ele não ia trabalhar. Até que um dia ele me ofereceu uma carona. Eu sairia mais cedo e ele, coincidentemente, também. Super animada, me arrumei e quando desci, ele já me esperava. Entrei no carro e fomos conversando animadamente. Ele me convidou para tomar alguma coisa. Ainda era cedo. Fomos a um barzinho e lá aconteceu o nosso primeiro beijo. Foi uma tarde maravilhosa. Naquele final de semana, eu só pensava nele.
Até arrumei uma dor de cabeça a fim de me livrar de um cinema com meu namorado. Queria ficar sozinha, pensando no meu colega de trabalho, em como ele era maravilhoso e como beijava bem. Na semana seguinte, aconteceu outra carona, mais beijos. E quando toquei no assunto esposa, ele ficou meio sério e disse que seu casamento não ia bem e tal. Décadas depois, e com a maturidade atual, percebi que é sempre o mesmo blá 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 que eles usam. Posteriormente, aconteceu o nosso primeiro encontro íntimo. Foi inexplicavelmente maravilhoso. Aliás, como eu já esperava. Era oficial. Estávamos tendo um caso. Nossos encontros eram frequentes. Era mágico. Pelo menos para mim. Até que ele começou a me tratar normalmente. Sem aqueles excessos de mimos que havia lá no início. Eu percebi que algo estava esfriando. E quando perguntava, ele até se irritava comigo. Eu chorava e ele depois me consolava. E terminávamos na cama de um motel. Ele passou a não ter mais tempo para mim. Até me evitava. Eu cobrava e acabávamos brigando. Como eu chorava por aquele homem. O relacionamento com meu namorado já estava por um fio. Até que terminei com ele. Ninguém entendeu nada, pois éramos muito unidos. Ele sofreu muito. Pediu uma chance. Enfim, eu nada mais sentia por ele. Numa determinada semana, chegou na empresa uma nova turma de estagiários. Dentre eles estava a Débora, uma garota muito linda. Senti ciúmes na hora e logo vi que ele ficou cheio de atenção para ela. Aquela mesma atenção que ele tinha comigo lá no início. E quando eu reclamava, ele me arrasava. Dizia que eu estava sendo chata e insuportável. As nossas tardes já não eram tão maravilhosas, até que um dia eu os vi no carro dele, dando uma carona para Débora. Nem dormi aquela noite. Foi desesperador. No dia seguinte na empresa, pedi para falar com ele e ele me tratou friamente. Brigamos feio e até agredi fisicamente dentro do carro. Ele disse que não queria mais saber de mim, que estaria tudo acabado, que foi um erro ter nos envolvido. Eu me humilhei, chorei, fiquei um farrapo humano. Influiu até no meu estágio. Tanto que fui dispensada por não estar fazendo meu trabalho direito. Meu Deus do céu. Caí em depressão por causa daquele homem. Foi aí que tive a grande ideia de procurar o sobrenatural. Recorri a uma feiticeira que já havia ouvido falar. Eles diziam que ela era Batata, que era uma bruxa poderosa. Ao chegar na casa da mulher, ela já sabia de tudo e disse que eu estava ali, mas não era por amor, mas sim por vingança. Eu rebati, disse que eu amava. Ela referiu que até faria o tal serviço, mas que seria irreversível. Tô ficando curiosa, gente, tá ficando interessante, babado isso aqui. A feiticeira então me ensinou algo que eu nunca deveria ter feito, mas fiz e me arrependo amargamente. Ai, ai, ai. O feitiço era para ser feito numa sexta-feira de lua cheia. Eu teria que pegar o bombom, tirá-lo da embalagem e passar suavemente por todo o meu corpo, dizendo com fé determinada ladainha e o nome de quem eu queria amarrar. Depois embrulhá-lo novamente e oferecê-lo a ele. Se o visse comê-lo, o efeito seria melhor ainda e mais rápido. E assim o fiz. Eita, nós! Naquela sexta-feira, esperei ao final do expediente e
Quando me viu, mostrou-se surpreso. Foi educado e formal. Pedi para conversarmos e ele aceitou. Terminamos no motel. Fiquei feliz por tê-lo novamente. Depois de algum tempo fazendo nossas intimidades lá, ficamos abraçados. Foi aí que eu ofereci o bombom. E ele comeu na minha frente, dizendo que era bom ter um doce para rebater as cervejas que havia tomado. Enquanto ele comia, eu repetia mentalmente a frase que a senhora lá ensinou. Senti um arrepio na hora e um frio repentino. Fiquei satisfeita, pois havia saído melhor do que a encomenda. Passado alguns dias de grande expectativa, quem me aparece na faculdade? Ele, todo sorridente, dizendo estar com saudades. Como eu fiquei feliz! Nos beijamos como era no início. Nos víamos sempre. Fazíamos amor com tanta paixão. Ele queria me ver todos os dias, até nos fins de semana, coisa que era praticamente impossível para um homem casado. Ele, usando toda a sua influência na empresa, me colocou de volta na mesma, em um setor bastante almejado pelos funcionários. A tal Débora foi descartada por ele e vivia chorando pelos cantos. Eu reinava novamente, pleníssima. Não escondíamos mais o nosso caso. Só que algo aconteceu. Eu comecei a esfriar com ele. Comecei a me incomodar com tanto grude. Eu queria espaço e ele não me dava. Eu já não podia mais sair com as minhas amigas. Ele sempre aparecia do nada onde eu estava. Me seguia. Ele dava plantão na minha casa. Me ligava insistentemente. Tinha crises de ciúme. Era extremamente agressivo e grosseiro comigo. Até violento. Meu pai estava descontente com aquilo. Até que os dois brigaram na frente da porta de casa. Chegou até polícia. Mas ele não parava. Nada o intimidava. E ele começou a parecer alcoolizado. Eu saí da empresa. A mulher dele também foi à minha casa. E acreditem, fez um escândalo. Meus pais me mandaram para outro estado, para a casa de uns tios no interior. Mas eu não sei como ele me encontrou. Novamente a polícia foi envolvida, pois me agrediu e disse que se eu não fosse dele, eu não seria de mais ninguém. Meu Deus. Até que aconteceu a tragédia. Mas, mulher do céu! Numa determinada noite, ele apareceu na minha casa, alteradíssimo, e começou a gritar, com uma arma na mão, dizendo que a culpa era minha e que eu carregaria aquilo pelo resto da minha vida. E atirou em mim. Pegou o carro e na fuga sofreu um acidente que o deixou paraplégico. Soube posteriormente. Fui operada e fiquei fora de perigo. Aquilo acabou com a minha vida e da minha família. Meu pai adoeceu, nunca mais teve saúde. Isso foi até notícia na mídia, na minha cidade na época. Foi vergonhoso, desgostoso para a minha família. Hoje, após muitos anos, ainda me arrependo amargamente de tudo que eu fiz. Nunca mais me relacionei com ninguém. Até tentei, mas não foi para frente. Faço tratamento psicológico, vou a analistas, psiquiatras. Fiquei muito abalada mentalmente. Não atendo telefones, tenho medo que seja ele. Tenho medo de andar na rua e de estar sendo seguida. Desenvolvi algo denominado de esquizofrenia paranoide. Isso tudo como consequência daquele ato de mexer com o oculto. Nunca contei a ninguém da minha família ou amigos que recorri a uma bruxa, a não ser a médicos e analistas. Mas é claro que eles não acreditam em nada que não seja cientificamente provado. Deixo aqui esse relato como um aviso. Nunca recorram ao sobrenatural,
principalmente no que diz respeito a amarrações amorosas, pois os resultados nunca serão bons, nunca. Gente, o que falar a respeito disso? Eu acho, assim, na minha humilde opinião, que se não é pra ser, não é. E que é bom a gente não mexer naquilo, sabe? Então não força a barra. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E se a gente tenta mexer e mover algumas peças do tabuleiro onde não é pra ser mexido, acaba que você força uma situação, ou que nem ela contou aqui, que muda totalmente a sua vida, não só a sua, mas da outra pessoa também. É uma situação muito complicada, né, gente? Eu acho que cada coisa tem que acontecer no seu fluxo. Existe uma lei natural, existe uma ordem natural e ela deve ser seguida. Mas enfim, deixo pra vocês, né? Você acredita? Comenta aqui pra mim, comenta pra mim aqui o que você acha, o que você acha. Será que isso pode acontecer de verdade? Será que não pode? O que vocês pensam a respeito de amarrações amorosas? Eu sou muito curiosa também para saber as suas opiniões. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.